Vivi Góes, mais uma vez participando conosco. Tudo bom, Vivi? Seja Tudo, muito e bem-vinda. você? Muito obrigada. Prazer recebê-la. Obrigada. Vivi já deixou nosso. todo mundo com água na boca da equipe. Eu, particularmente, amo casquinha de siri. E essa tem direito, olha, limãozinho, pimentinha. Show de bola. É uma receita baiana, que nós fizemos aí um tour gastronômico aí pela Bahia. Homenageando, inclusive, os telespectadores. Exatamente, né? Nós estamos aí num período que nós comemos mais peixes, então é uma entrada e é uma coisa sofisticada, não é tão difícil de fazer e todos gostam. Eu, particularmente, adoro quando eu estou na praia ou em qualquer outro lugar, eu gosto muito de comer. Então é isso que eu quero apresentar para todo mundo, para nossa turminha de hoje e para vocês também. Vamos ensinar então? Você Vamos sabe lá. que no meu casamento, Vivi, eu fiz uma reuniãozinha, um jantar, né? Com os familiares, aqueles amigos mais próximos. E eu servi de entradinha a casquinha de siri. Ah, Então, uma dica bem legal. É muito gostoso, assim, não tem quem não goste, né? E Saboroso, né? É saboroso. Na Bahia, né, o pessoal utiliza muito coentro, né? Coentro, pimentão. Aqui eu tô fazendo algo, depois de testar várias vezes, é uma coisa que eu não vou colocar o coentro, porque ele é algo muito específico, ele é muito forte. Então, tem gente que não gosta. Eu adoro, mas não são todos que gostam, então eu vou seguir a receita tradicional. Perfeito. De vez em quando eu dou umas mudadas, umas adaptadas. Então, o que você usa em relação aos ingredientes? O que nós vamos usar? Nós vamos usar 3 colheres de azeite, tá? Eu coloco a olho, inclusive eu já vou deixar a nossa panela aqui aquecendo, porque sempre lembrando, nós temos que deixar a panela aquecendo para depois colocar o azeite. Sempre utilizando extra virgem. Todo mundo fala, mas o azeite extra virgem, você vai colocar, vai ficar saturado. É mito. É mito. A nutricionista que me acompanha já falou que não há problema nenhum e que é saudável. Aí, uma cebola cortada em brunoise, né? Brunoise, quando a gente fala, é em cubinhos bem finos. 2 dentes de alho, 4 tomates picadinhos, sem pele, sem semente. A carne de siri, que eu uso 1 quilo de carne de siri. Como que nós vamos preparar essa carne de siri para fazer? Nós vamos pegá-la, vamos deixá-la na panela com a água fervendo. Vamos adicionar 2 sucos de 2 limões. Deixa ferver por uns 20 minutos e depois nós vamos escorrer para que nós possamos utilizar no preparo, não só da casquinha de siri, como em qualquer outro prato que for servir. Então, só cozinhar com água e o suco de 2 limões. Não precisa pôr sal, pimenta, nada, porque depois nós vamos colocar na preparação. Aí, nós temos uma garrafinha pequenininha de leite de coco, 1 colher de azeite de dendê. Eu coloco um pouco mais porque eu gosto, tá? Aí a farinha de trigo, depois da preparação, eu vou colocar para fazer engrossar isso daí. E o cheiro verde para finalizar. Perfeito. Vamos começar ok? a nossa Então vamos começar misturinha aqui. saborosa. E aqui nós vamos com o nosso azeite. Góes trazendo aí a sugestão da casquinha de siri. E aqui nós temos o que eu estou usando. É a concha natural para servir, certo? Mas se não, Vivi, Tati, eu não tenho a concha. Não tem problema. Às vezes na cidade, Você dependendo de onde mora, fazer, não acha para comprar. Não O valor acha. dela também é um pouquinho mais alto, né? Não é barato, gente. Não é barato. Então você pode fazer numa cumbuca, num refratário, né? Em uma outra travessa que você tiver, ou até mesmo em ramequins, certo? Ramequins são esses recipientes, esses potinhos, que fica uma apresentação legal também. O pessoal faz também, inclusive no meu casamento eu fiz, gente. Eu servi a casquinha de siri numa cestinha de parmesão. Fica a gente já até ensinou aqui no programa como vocês podem fazer e modelar essa cestinha de queijo. Ficou bem gostoso. Fica perfeito. Só elogiou bastante, então fica uma dica para quem está em casa também. E aqui eu tenho, né, para
que a gente possa mostrar, né, em função do nosso tempo que é curto, a gente já deixou pronto a casquinha, aqui a carne do siri, para que a gente possa depois enfeitar. E isso aqui é uma mistura de farinha de rosca com parmesão. Parmesão ralado, que você coloca em cima para dar uma certa gratinada e para que fique crocante. Quanto de farinha de rosca e quanto de parmesão? Eu utilizo umas 10 colheres de farinha de rosca para essa quantidade e um pacotinho de queijo, de saquinho. Eu gosto de comprar o parmesão em natura e ralar. Mas aí você compra umas 200 gramas, é o suficiente, tá bom? Então vamos lá para a nossa preparação. Eu entro sempre com a cebola primeiro. Lembrando que o alho a gente vai entrar depois que a cebola estiver um pouquinho murcha. Porque o alho, o tempo de cocção dele é muito mais rápido. Tá. Então, para que ele não fique queimado, tá? Aí nós vamos fritando aqui. Criança adora. E você pode servir também na Semana Santa, que é um período aí que nós não comemos carne. E nós estamos aí no período de quaresma, então eu acho que é uma boa dica, né, gente? Uma dica bem legal aí para todo mundo. Aqui eu não quero que queime a cebola, eu só quero que dê uma murchadinha e eu já entro com o alho. Uma coisa que eu faço... Obrigada, Tati. Uma coisa que eu faço diferente é que eu coloco o tomate para que ele vá soltando o suco dele. E depois eu venho com a carne do siri aqui. Então, 3 colheres de azeite extra virgem, uma cebola picada em cubinhos, 2 dentes de alho, 1 quilo de carne de siri, 4 tomates picados em cubos. Tomate sem pele e sem semente. Sem pele e sem semente. Lembrando, a carne de siri, ela foi cozida e desfiada. E aí, para cozinhar, na água você vai misturar o suco de 2 limões. E aqui nós vamos deixar cozinhar um pouco. Obrigada. E depois nós vamos entrar com o creme de leite, com o leite de coco, o azeite de dendê e uma dica aqui que eu já deixei até separado aqui. A farinha é para misturar, para dar uma liga, para deixar a massa cremosa. Tá. Então, o que que eu faço aqui? Eu deixo um pouquinho do leite de coco e eu misturo a farinha de trigo aqui, para não formar aqueles grumos. Legal se misturar antes. Misturar antes. É uma colherinha só, não precisa mais que isso. Eu trago sempre a mais porque eu sou exagerada, não tem jeito, né? Quando você está na cozinha, você acaba exagerando. Então, a farinha de trigo para dar o ponto na nossa massa. Isso. Uma colher é o suficiente. E aí você vai misturar no vidrinho do leite de coco. Lembrando que ela pede na receita um vidrinho do leite de coco. Metade você já pode usar agora para misturar, né? A farinha de trigo. E a outra metade a gente tem ali reservada. Tem reservado. Para depois acrescentar. E o que que vai dar a cor? Fala assim, Vivi, mas eu posso pôr molho de tomate? Pode, a receita é sua, você faz da maneira que você quiser. Eu não coloco molho de tomate, por quê? Porque eu já estou utilizando o nosso azeite de dendê, que ele dá o sabor e deixa também, né? o prato predominante. E aqui nós vamos deixar cozinhar um pouquinho para que ele pegue o sabor do leite de coco e do azeite de dendê, porque a carne já está cozida. Então é uma receita bem fácil, bem rápida, que todo mundo pode fazer. E bem gostosa. E bem gostosa também, bem saborosa. Aí nós vamos entrar com isso. Vamos deixar pegando o sabor. Quando eu colocar a farinha de trigo, o que que você precisa fazer? Nós vamos colocar a farinha de trigo depois e nós vamos começar a mexer a receita até que solte do fundo da panela.
Tá, põe a misturinha da farinha de trigo Isso. com o leite de coco. Com o leite de coco e vai mexendo até que solte. E dá ponto igual, tipo, o brigadeiro, que a gente fala que solta do fundo da panela, Fala que né? dá o ponto. E daí, para ficar uma massinha pastosa, para que a gente possa pegar, montar e levar ao forno. Acabamos de acrescentar uma colher de sopa do azeite de dendê. Eu vou deixar aqui no fogo baixo e eu vou montar uma para que todos possam ver como que é a finalização do prato. Mais uns 5 minutinhos Eu cozinhando, acrescentaria a farinha de trigo com óleo de coco que a gente misturou no potinho. Isso mesmo. Fica mexendo, desgrudou do fundo da panela. Aí você já adiciona um pouquinho de sal, pimenta do reino, que eu já estou adicionando aqui. E a farinha de rosca misturada com parmesão. A farinha de rosca nós vamos utilizar para gratinar. Ah, no final só. No final. Quando a receita estiver pronta, eu vou colocar o nosso cheiro verde, tá ok? Aí é só no final. E aqui nós vamos montar uma para que o pessoal possa ver como fica. Então, eu já tenho aqui a nossa carne pronta, enquanto a outra está em cocção. E dá pra ver bem a textura. Na panela, nossa, ainda tá bem aguadinha, né? Você vai e deixar aí ela já tá bem firminha. Uns 5, 10 minutos. E daí nós vamos colocar a nossa farinha de rosca com o queijo ralado, com o parmesão, que eu gosto muito do parmesão, que eu acho que dá mais sabor. E levamos ao forno. Quanto tempo de forno, Vivi? 10 minutos para gratinar. E aí nós temos aqui a nossa casquinha de siri. Algumas casquinhas. Algumas que já estão prontas, que eu deixei gratinando, para que todos possam ver. E você decora da maneira como você quiser. E essa vai para o forno também, para gratinar. Tá aí, mais uma dica deliciosa. A gente vai divulgar todos os contatos da Vivi Góes, orientações, dicas, mensagens, recadinhos. Vocês podem falar aí direto com a Vivi. Gente, o cheirinho tá muito bom aqui no estúdio. Eu vou experimentar. Experimente, por favor. Ai, posso pôr um bolinho de pimenta? Com certeza. Eu vi que você Uma casquinha de siri trouxe. sem pimenta não tem graça. Trouxe molinho. Gente, eu adoro bolinho de pimenta. Ai, que coisa boa! Olha que lindo. Lembrando, gente, a concha, né? Se você não achar na sua cidade, faça no refratário comum. Use o rami, que são aqueles potes pequenininhos, mas não deixe de fazer não, tá? Fica muito bom. Nossa, maravilhoso. Vivi, sensacional. Obrigada. Nossa, o temperinho dele fica perfeito. Obrigada. Ah, posso mandar um beijo? Deve? Eu quero mandar um beijo para todo o pessoal que está nos assistindo, que acompanha o programa, que adora o programa, adora você. Pessoal muito fiel, né? Muito fiel, que nos seguem, que adoram as receitas e principalmente para o pessoal de Porto Seguro, que eu adoro e que é um povo muito receptivo e me ensinou muita coisa. Beijo para todo mundo. Beijo para todos. E beijo para você. Obrigada, Vivi. Obrigada. Arrasou na receita. Gente, vou aproveitar que isso aqui tá bom demais. Façam, vocês vão adorar.